profissionalmente, tá? Posso contar a história da arbitragem? Rapidinho, enquanto ele está aqui também, o Samir? Só explicar o seguinte, a gente estava falando que o Rafael Claus provavelmente apitaria a última final, mas que só seria definido depois da primeira final. Não. A Federação Paulista divulgou já a arbitragem dos 2 jogos e, surpreendentemente, o Claus vai para o primeiro jogo e o Matheus Delgado Candansan, que não teve uma boa avaliação no jogo Corinthians e Santos, porque ele não deu o cartão vermelho sem o auxílio do VAR, ele vai para a decisão. Para a decisão de Itaquera dia 27. Tem 3 pontos importantes aqui. Primeiro, por que o Claus vai para o primeiro jogo? Porque o Claus foi o árbitro das 3 finais que o Palmeiras ganhou do Paulista. Né? Contra o São Paulo em 2022, contra o Água Santa em 23 e contra o Santos em 24. Então o Patrício Loston entendeu que não era correto colocar o Claus mais uma vez, pela 4ª vez consecutiva, na última partida de um campeonato que o Palmeiras pode ganhar de novo. Segundo, o Matheus Candansan, embora tenha tido uma avaliação ruim no jogo contra o Santos, ele tem uma avaliação muito boa da FIFA, da Conmebol, da CBF e também da Federação Paulista, que não ficou feliz por ele não ter apitado sozinho a expulsão do Zé Ivaldo, mas ele é muito bem avaliado como árbitro de 28 anos que já é FIFA. Então, esse ponto pesou a favor dele. Pesou tanto que o Patrício Loston, sabendo que o Matheus Delgado Candansan está escalado para o Sul-Americano Sub-17, que começa na semana em que se inicia, em que vai acontecer a final, ou seja, dia 27, ele tinha que estar no Sul-Americano Sub-20, Sub-17, o Patrício Loston ligou para o Ramírez, que é o diretor de árbitros da Conmebol, e falou, cara, eu sei que você já escalou o Candansan, mas eu vou precisar dele aqui em São Paulo. E ia ter uma semana de treinamento, justamente a semana do dia 27. Uma semana de treinamento para os árbitros que vão para o Sul-Americano Sub-17. O Ramírez, que é o presidente, o paraguaio, o presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, disse para o Patrício Loston, Candansan não precisa de treino. Fica com ele aqui, aí, e ele vem para cá depois para participar das finais. Ótimo, muito esclarecido. Fala, Samir. Resumindo, o Patrício gostou. O Patrício gostou do Loston. O Patrício Loston gostou do Candansan. Tá, é a arbitragem que gerou tanta polêmica. Agora temos aí os bastidores dessa definição dos árbitros para essa grande final, pensando já nesse primeiro jogo. Vou me despedir do Samir na TV, mas ele fica com a gente aqui no break do YouTube, que eu tenho pergunta para ele. E já a gente volta com a coletiva lá na Federação Paulista de Futebol, porque os técnicos estão falando, Abel Ferreira, Ramon Dias e também Romero e o Everton estão falando lá na Federação Paulista. A gente já volta com o sinal plugado de lá. Já voltamos rapidinho. Vamos para o break? Ô, Samir, eu queria te aproveitar aqui no break, porque tem uma pergunta aqui que eu já estou de olho, do Ailton Feitosa para você e para o Hernan. Hernan e Samir, caso o Ramon seja demitido, existe alguma cláusula contratual envolvendo o fator financeiro? Lembrando que ele teve aquele longo problema, um imbróglio com o Vasco, né, que foi perdurando aí por bastante tempo de difícil resolução. Você tem essa informação, Samir? Me falaram que é uma multa, para os termos do futebol brasileiro, baixa, tá? Que não, nada que vai impedir o Corinthians de tomar essa decisão. Não sei o que o Hernan tem. Não, até mesmo por causa desse imbróglio do Vasco, e lembrando, reitero aqui o que eu vinha falando desde a chegada do Ramon. Era Fábio Carille, a opção primeira, porque o Augusto Melo queria Carille e Ramon Dias estava de stand-by, esperando. Quando o Carille decidiu não encerrar a negociação com o Carille, o Augusto Melo passa a mão no telefone, Fabinho Soldado passa a mão no telefone, liga para o André Curi, fala, André Curi, Ramon está aí ainda? Está disponível? Ramon, sim, como não? Me vou agora. Então, não tinha cláusulas mirabolantes e tal. É aquela cláusula praxe, normal, básica. Então, não tem nada disso. Até porque o episódio Vasco ligou um sinal de alerta. Muito bom. O Corinthians se precavendo aí para não acontecer a mesma coisa, né? Estamos voltando em um minutinho. O Igão pergunta aqui se os salários no Corinthians estão inflados, PVC.
Me parece que os salários do futebol brasileiro estão inflados. Né? Essas negociações dessa janela estão... O do Memphis é o ponto central, o que mais deu polêmica no ano passado. O Corinthians sempre se escorou no fato de que a Esportes da Sorte o patrocinador é quem paga a maior parte do salário, quer dizer, dos 4 milhões ela paga 3, ela paga 75% do salário. E sobra para o Corinthians um salário altíssimo, que é um salário padrão do futebol brasileiro hoje. Tá certo para um clube que tem essa dívida que tem? Não tá certo, mas não é que o Corinthians esteja pagando o que não está se pagando no Brasil. O Corinthians está pagando o que ele não pode pagar, levando em consideração a situação econômica dele. Mas assim, não vou discutir salário do Memphis. O Memphis ganha o que alguém decidiu que ele merece receber. É, isso aí. Bom, vou me despedir de você, Samir. Samir, bom jogo para você no domingo. Em segunda estamos de volta. Vamos ver o que vai acontecer nessa primeira final aí. Valeu. Forte abraço, valeu. Beijo, querido. Estamos com quanto para voltar aqui? 15 segundos, que é o tempo do André Hernan me contar o que ele está apurando ali. Eu fico de olho no telefone dele, gente. O que será que ele está buscando de informação ali? Você foi salvo, porque estamos voltando em 3 segundos. Garro. Voltamos, estamos de volta na TV. André Hernan está com as apurações dele aqui sobre Rodrigo Garro. Daqui a pouco ele traz pra gente. Eu fico aqui, ó, só de olho no telefone dele para ver o que ele está fazendo. E agora vamos direto lá para a Federação Paulista de Futebol, porque tem entrevista importante na prévia, um pré-jogo praticamente dessa primeira final do Campeonato Paulista. Ramon Dias e Abel Ferreira, os técnicos, estão falando junto com 2 jogadores importantes, o goleiro Everton e o atacante Romero. Vamos lá. El club donde estoy, la categoría de jugadores que tenemos, así que queremos competir y seguramente vamos a competir y que se lo lleve el que mejor juega, el que mejor aguante las presiones, el que mejor sea tácticamente. Así que me parece que viéndolos, los 2 equipos están preparados, ya sea tácticamente, tienen entrenadores de experiencia, tienen jugadores de experiencia. Así que lo único que queremos es ver un gran clásico y con un público increíble. Eso es lo mejor que hay. Aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. A gente também vai fazer 2 perguntas. Eu vou começar perguntando para o Cananção e para o Klaus. Queria saber como vocês fazem para se preparar mentalmente, especialmente numa situação agora decisiva, que vale título, a carga de estresse e também a atenção do público ela é muito maior, especialmente depois da repercussão que a gente teve, né, na semifinal, no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Quero saber como isso recai em relação a vocês e especialmente para o Klaus, pensando em toda uma polêmica que já existe em torno do teu nome nessas situações de clássicos aqui do futebol paulista. Quero perguntar para o Ramon. Ramon, qual a importância, não só por ser a tua primeira final e a tua possibilidade de conquistar um primeiro título pelo Corinthians, mas a importância desses jogos agora de final de Campeonato Paulista, pensando em encerrar um jejum que já dura 5 anos, né? Faz 5 anos que o Corinthians não conquista um grande título. E para fechar, quero perguntar para o Romero. O Palmeiras e o Corinthians já se enfrentaram e o Corinthians sofreu bastante no primeiro tempo. Foi um jogo que tu acabaste nem entrando, mas defensivamente o Corinthians teve bastante dificuldade. Olhando de fora, que tu teve a possibilidade de ficar ali no banco de reservas, o que tu acha que dá para ser feito diferente para que no Allianz Parque não sofra tanto outra vez? A minha pergunta, rapidamente, para completar, para o técnico Abel Ferreira. Abel, em cima da perspectiva de se conquistar um tetracampeonato inédito, o que significa isso? Você é um treinador que já tem tantos recordes com a camisa do Palmeiras, desde que chegou, foi quebrando recordes atrás de recordes, e esse recorde seria não só com a camisa do Palmeiras, mas seria um recorde na história da competição na era profissional. Só na era amadora isso aconteceu em 1916, 1917, 1918, 1919 com o paulistano. E para o Everton, queria que falasse um pouquinho, Everton, você é um cara que também é o goleiro com mais títulos na história do clube, mas esse tetracampeonato pode ter um sabor especial justamente por essa marca? Obrigado. Boa tarde. Falando em relação à arbitragem, para nós, assim como as equipes, é um jogo diferente, por se tratar de um derby, um grande jogo, e em relação à preparação, a gente vai nos doar ao máximo. Acredito que tem tudo para ser um grande partido de equipes, então é a gente fazer o que a gente veio fazendo aí em relação à competição toda, e tem tudo para ser um grande espetáculo e a gente ao máximo passar despercebido e fazer o nosso trabalho.
Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, né? A gente chegar nesse momento do campeonato, assim como os jogadores. Declare seu amor pela comida com... Opa! O que está acontecendo? É o Sidney Magal. De repente o Sidney... Palavras fortes ouvimos agora, hein, André? Não, é que a dinâmica da coletiva... Ele quase deitou ali ouvindo a coletiva da Federação Paulista. Tava me dando uns poucos de sono. Mas vamos combinar o seguinte, a gente corta uma sonora, o que eles falarem de mais importante, a gente traz aqui daqui a pouco no de primeira, pra gente não ficar ouvindo as perguntas, né? Porque é uma coletiva que demora, É que a dinâmica, porque são muitos entrevistados, então às vezes a dinâmica ela é um pouco complicada. E aí quando você tem uma transmissão ao vivo, você tem que ter uma velocidade e tal, e às vezes você tem uma dinâmica um pouco diferente, então... E aí vamos trazer o que é de melhor. O microfone vai passando ali de mão em mão entre os repórteres, a gente sabe como é que é fazer coletiva, né? Às vezes demora, leva tempo. Então, daqui a pouco a gente traz o que teve de mais importante, os highlights, o MM, os melhores momentos da coletiva. Diga, PVC. Eu dei a informação errada. O Candançan não tem 28, ele tem 26. Ele tem 26, Ele vai fazer 27. Por isso que ele é adorado pela FIFA, porque ele entende-se na FIFA e na Conmebol que ele é um árbitro que tem muita capacidade física e técnica. Então, isso não exclui que você cometa erros, como, por exemplo, não ter expulsado de primeiro o Zé Ivaldo, que era um lance para ser expulso em campo e não esperar o VAR. Mas ele é muito jovem. O Klaus tem 45 anos. Quando que o Lustô chegou na comissão de arbitragem? Faz 2 anos? 2 anos. São 2 anos. Então, o Candançan está com 26... quando ele tinha 24. Pois bem, 2 anos atrás, quando o Lustô chegou, ele fez um apanhado dos árbitros e percebeu e fez uma espécie de um relatório e teve uma percepção na idade. Essa é uma informação muito importante. O Lustô fez um relatório e teve uma percepção na idade dos árbitros e aí ele olhou e falou assim, os árbitros estão ficando velhos. Os tops. Tipo, o tempo está passando. O tempo está passando. Precisamos formar árbitros. Precisamos ter jovens. E aí, o pessoal da Federação Paulista, o Ednilson Corona, que é o ex-bandeira FIFA... Que é o vice dele que é o segundo na hierarquia, falou, temos o Candançan, que chegou muito jovem, tem muita vontade, tem um porte físico bom, tem boa leitura, mas precisa de alguns ajustes. Aí o Patrício Lustô falou, deixa eu ver um jogo dele. Se encantou. Falou assim, é a minha aposta. Então, a partir de 2 anos atrás, quando ele tinha 24, dentro da federação, no bastidor da federação era o pupilo, menina dos olhos, aquela coisa toda, a aposta era o Candançan. Então, hoje, o Candançan apitar a finalíssima do Campeonato Paulista é um trabalho que foi feito e pensado pelo Lustô 2 anos atrás com o Candançan, a aposta dele. Isso é muito legal de a gente saber. Não é só nos clubes, né? O técnico fala, aposta naquele jogador, vê na base, fala, esse aí tem futuro. Na arbitragem também, aliás, em qualquer profissão é assim, né? Então tem aquele mais experiente, que é quem comanda e olha e fala, esse aí tem futuro e pega para desenvolver, né? E agora ele tem essa oportunidade grande de apitar no final de Campeonato Paulista. E assim, para fechar aqui a minha apuração sobre o Garro, importante a gente citar, o Garro, desde que teve o jogo de quarta-feira, ele só ficou fazendo trabalhos internos no Corinthians, ele não foi a campo ainda. Então, amanhã, a tendência é que ele tenha minutos em campo, mas ele está fazendo trabalho na fisioterapia com os profissionais e tratando dia e noite. Mas isso foi planejado. É dentro daquele cronograma especial. O Garro vai jogar. Vai jogar. E aí vai fazer aquele trabalho específico, mas não foi a campo, sendo preservado para jogar a final. Ele vai jogar a final. Mas 100% ele não vem fazendo todo esse tratamento especial. Então o cronograma está ali. Então ele não foi a campo, não está treinando, está sendo preservado, fazendo todo o cronograma e tratando de noite, fisioterapia de noite. Em casa fazendo físio, no Corinthians, os períodos que foram determinados. E aí amanhã talvez ele tenha uns minutinhos só para ter aquela coisa da musculatura, para ele ter um toque de bola. Mas a tendência, obviamente, vão fazer de tudo para ele estar em campo.
Ó, mas já é notícia, hein? Não foi a campo. Então vai jogar, mas está fazendo esse tratamento especial. A gente já pode até colocar uma tarja aí. Vamos pro break rapidinho, a gente já volta para falar mais sobre mercado da bola. Quero saber as apurações ali do André Hernan também. Vamos falar dos reforços que chegaram nessa janela. Quase não foram inscritos, mas foram e estão fazendo a diferença. A gente já volta. Essa organização é bem boa. É muito interessante isso, porque mostra os bastidores, né, de como essa escolha está sendo feita e como ele está sendo avaliado, o porquê dessa decisão. E o Corinthians tem um veto não tem, mas o Corinthians tem uma resistência ao Klaus por expulsões recentes e a questão do Klaus ter apitado as últimas 3 finais, não vai apitar. O Palmeiras é tetracampeão, se for. 22, 23, 24, 25. Quem é que apitou os 4 jogos decisivos? O Klaus. Para a federação não é bom isso, especialmente se o Klaus errar, né? No ano passado teve um pênalti, que na minha opinião foi pênalti, do João Paulo no Hendrick. Por que a Edna não está nessa escala? Porque a Edna, a avaliação dela é que ela é FIFA, mas que ela não fez uma boa temporada. Nos jogos, na reta final e nas quartas, ela perdeu muito controle do jogo. Uhum. E o Vinícius também acabou saindo da escala. Mas aí um pouco é por causa da história de não ser FIFA, né? Porque os FIFAs... Eu disse na terça-feira que o Vinícius Gonçalves Dias Araújo era um candidato... O Tito, né? Que chama ele de Tito, né? E tem a questão também da idade. E aí tem a questão dele não ser FIFA, porque depois da polêmica do Flávio Rodrigues de Souza, e uma parte da defesa da federação a gente botou um árbitro FIFA. Cadê meu café? Árbitro FIFA. Cadê a garrafa de café? E aí você coloca um árbitro FIFA. E aí você vai colocar um árbitro que não é FIFA. Aí você vai dizer o quê? Você colocou o que você tinha de melhor? Não, se o Vinícius não é FIFA, ele não é um dos melhores. Então, você perderia a justificativa da escala. E a Daiane é FIFA, a Edna é FIFA, mas não está bem avaliada pelo campeonato que ela fez. E o Candançan é FIFA. Muito bem. Não tem café para você, André? Não tem café. Não, é o de ontem ainda. Nossa. E sabe por quê? Porque o nosso diretor hoje está de folga. Por isso. Olha só. Estamos abandonados pelo nosso diretor hoje, mas a gente segue tocando o barco aqui com a nossa equipe. Corta pra mim que eu vou ter aquela cara de quem tá puto da vida. Vai ter corte isso aí, hein, pra sua cara de puto da vida, vai pras redes, quero ver você se explicar depois. Vai ter figurinha, isso sim. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. O Ailton me elogia, obrigada, querido. O César Isidoro diz, cuidado, Abel, o Klaus vai te dar cartão. E o Marcelo Batistuta. Olha, Batistuta. E tem aquela pilha de torcedor depois do Rafinha, né? Que o Rafinha meteu aquela pilha lá. Klaus é palmeirense. Isso pega uma pilha danada em torcedor, né? Aquelas montagens do Klaus segurando bandeira do Palmeiras e tal. Nossa, mas isso pega. Cara, isso é pilha de torcida. A gente tá perdido se você começar a fazer assim. Você põe uma bandeira do Corinthians na mão do Ademir da Guia, ele virou corintiano na internet. Mas aí é meme de internet, né? Aí é o meme. É lógico. Mas o Klaus racha o bico disso aí, ele dá risada. Voltamos então na TV, a gente estava falando aqui sobre